Eu queria pedir para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Capítulo 8. Nós vamos falar de maneira bem sucinta nessa manhã acerca desse tão incomparável pai que é Jairo. Nós encontramos na Bíblia muitos outros pais que podemos usar como referência nas nossas pregações, nos nossos estudos, mas eu creio que Jairo sempre vai estar, pelo menos ali entre os três principais, pela maneira como ele portou-se diante de uma situação muito difícil. Eu quero ler com você o capítulo 8, apenas 3 versículos, depois nós damos sequência. Eu queria pedir para que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos então fazer isso. Capítulo 8, verso 40 ao verso 42. O texto diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus. Lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Veja bem essa expressão. Lhe suplicou para que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Só até aqui, e vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sono tranquilo, reparador. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, bendizendo, adorando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, também por estarmos vivos e podendo celebrar essa data, Senhor, que é uma data de reflexão, é uma data, Senhor, de reconhecimento. É uma data, Senhor, que traz alegria para muita gente, mas que também traz um pouco de tristeza àqueles que de repente perderam seus pais. Nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor vá ao encontro daqueles que se sentem, Senhor, mal nesse momento, ressentidos e tristes, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça e deixar, Senhor, de maneira muito clara no coração deles, de que Tu és o Pai por excelência, e aqueles que podem celebrar com seus pais, que assim faça, reconhecendo e percebendo o valor deste homem, reconhecendo, Senhor, a instrumentalidade dele na educação, na provisão. Que todavia possamos aproveitar, Senhor, este dia, Senhor, para aprendermos com ele e também sermos gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado, tem dado, tem colocado sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através do texto que foi lido, através da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ser muito abençoados nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, eu como disse no início, é um texto que para mim é um texto muito especial. Ele vem aqui tratar aqui, trazer as qualidades de um homem muito importante, que é esse Jairo. A ressurreição da filha dele é um dos milagres assim extremamente assim importantes e noticiado por nós. Quando nós falamos, por exemplo, de ressurreição na Bíblia, ou pelo menos no Novo Testamento, vem à nossa mente a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro. São as 3 pessoas que estiveram mortas e que o Senhor, na sua graça, no seu poder, ele ressuscitou, ele trouxe novamente a vida. Agora, eu quero tratar com especialidade essa filha de Jairo e a situação de Jairo aqui, porque todos nós sabemos de que Jairo, ele era um grande líder, ele era uma pessoa muito importante ali no seu tempo, na sua época. E possivelmente Jairo já havia feito todo o investimento possível
para que de repente houvesse ali uma melhora ou de repente uma cura na sua filha, mas nada disso foi possível. O texto, ele é sequencial, porque nós vamos ter aqui uma parada que vai fazer a narrativa da cura da mulher do fluxo hemorrágico e depois continua. Curiosamente, enquanto ele ainda tinha recursos para investir, a mulher do fluxo hemorrágico, que está do verso 43 ao verso 48, ela já havia perdido absolutamente tudo, não tinha mais nada para investir. E me chama muito a atenção a expressão de Jairo, quando o texto vai dizer que ele suplica para que Jesus pudesse chegar à sua casa. Então veja a expectativa e a convicção que Jairo tinha de que se Cristo chegasse à sua casa, alguma coisa extraordinária certamente aconteceria. E aqui o texto ele traz algumas curiosidades. Por exemplo, do verso 43 ao verso 48, o texto basicamente vai falar da mulher do fluxo hemorrágico, que sofreu 12 anos. E o texto vai dizer que a filha de Jairo, ela tinha uns 12 anos. Então, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos e uma criança de 12 anos que agora estava ali padecendo de uma enfermidade. O texto não diz que enfermidade era, qual era o problema dessa menina. O que fica muito claro é que o pai está extremamente preocupado, numa expectativa muito grande, procurando ali Jesus, quebrando ali alguns paradigmas, na expectativa que de repente Jesus pudesse curar ali a sua filha. Uma outra coisa curiosa nesse texto aqui é que o texto vai dizer, a partir do verso 41, que Jesus ele então vai em direção à casa de Jairo. O final do verso 42, ele diz o seguinte: enquanto Jesus ele ia para a casa de Jairo, de repente acontece ali um alvoroço, e a multidão começa a apertar Jesus de maneira que o impede de continuar caminhando em direção à casa de Jairo. Muitas vezes o Senhor, nós vamos perceber aqui no Novo Testamento, de que ele quebra uma agenda, ele muda uma trajetória para alcançar, para ir ao encontro de alguém que ele precisa falar, que ele precisa fazer um milagre, que ele precisa fazer algo extraordinário. E nesse texto aqui, no verso 43, Jesus ele é parado por uma mulher que também estava sofrendo há 12 anos. Não se sabe quanto tempo a filha de Jairo estava sofrendo. Se diz que ela tinha apenas 12 anos, mas o texto diz que esta mulher já estava sofrendo há 12 anos, ali com um fluxo, com um sangramento, e ela já havia buscado todos os médicos, todos os aparatos da medicina naquele momento, possivelmente se submeteu-se ali a todos os tratamentos possíveis e imagináveis, na expectativa de ter ali a sua cura, mas nada disso aconteceu. Então, o texto vai dizer que Jesus, ele executa ali a cura dessa mulher, no meio daquela multidão. Ele percebe de maneira muito detalhada, quando nós chegamos a ele, com um desejo, com uma expectativa, com um pedido, porque no meio daquela multidão, quando a mulher o toca, e o texto é muito categórico de dizer, inclusive um comentador, Flávio José, quando ele vai falar de multidão ou multidões, ele diz que normalmente eram mais de 3 mil, mais de 5 mil pessoas que estavam ali agregadas ali, então havia muita gente ao redor, e no meio dessa quantidade de gente, de pessoas, Cristo percebe de que alguém havia tocado. Isso é uma coisa extraordinária. A maneira pessoal como Cristo ele vai tratando cada problema de cada pessoa. Nós estamos hoje aqui pela manhã e o Senhor conhece exatamente como está o coração de cada um, como Ele também sabe como está o seu coração aí na sua casa, onde você estiver nos vendo. Ele sabe exatamente como está o seu coração, e Ele percebe que havia um toque motivacional, diferentemente dos outros toques,
Diferentemente da multidão que apertava, que de repente suprimia, que oprimia ali Jesus, ele percebe um toque diferente. E ele faz a pergunta, ele diz: olha, alguém me tocou. E é até questionado pelo discípulo quando diz: Senhor, todo mundo te aperta aqui, o Senhor está perguntando quem te tocou. Mas Jesus diz: olha, alguém me tocou de uma maneira diferente. O verso 46, o texto vai dizer que Jesus insistiu. Isso aqui no verbo grego é como se Jesus estivesse falando aqui uma voz alta. Pedro e os discípulos tentando diminuir, ou pelo menos retirar a ideia do toque, e ele continua dizendo: não, alguém me tocou, falando alto para que todo mundo ouvisse. E quando essa mulher escuta, ela chega então e diz que foi ela que tocou Jesus, e ali ela é curada. Então eles vão chegando à casa de Jairo com esse clima, o clima de uma mulher que há 12 anos está sofrendo. Então imagine a alegria dos discípulos, a alegria da multidão, e de repente a alegria ali do próprio Jairo. Imagine a alegria. É tanto que o verso 49 vai dizer que enquanto eles estavam falando, aí aparece alguém para trazer a má notícia. Aí veio, o texto vai dizer, veio uma pessoa, não diz quem era, da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Quantas e quantas vezes na vida nós somos desestimulados a não buscar o único que pode fazer alguma coisa por nós. Eu costumo dizer, digo isso lá em casa, digo isso muitas vezes no trabalho, que o não nós temos em qualquer situação. Você vai de repente prestar um concurso público, você já tem o quê? O não. Você de repente vai iniciar um projeto novo, você já tem um não. Então você vai correr atrás do sim. Você vai fazer a diferença para buscar aquilo que alterna o não, que é o sim. E a resposta é essa aqui. Alguém grita, alguém diz lá na casa, quando eles estão chegando, diz: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Aí Jesus, quando escuta algo desse tipo, interessante que Jesus, ele sempre acalma o nosso coração. Eu não sei se o seu coração nessa manhã estará aí movido por alguma incomodação, por algum sentimento que incomoda, que está atrapalhando, embora estejamos em um clima de dia dos pais, certamente o presente já chegou, se não chegou, chegará, né? Abraço, beijo, uma comida especial mais tarde, né? Toda essa coisa que está agregada aí, muita felicidade, muita bênção, mas de repente existe aí lá dentro do coração alguma coisa que incomoda. Jairo está aqui nessa batalha que começou no verso 40, ele presencia esse milagre aqui de cura nesta mulher que estava há 12 anos sofrendo. E enquanto há essa narrativa, eu acredito que Jairo está pensando não no milagre de 12 anos que aconteceu, mas na sua filha que estava morrendo e que tinha 12 anos. E quando eles vão chegando em casa, cheio de expectativa, cheio de sonhos, alguém já sai e diz: olha, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Aí Jesus diz algo que eu queria que você guardasse no coração nessa manhã, no verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Imagine nesse momento agora o coração de Jairo. Os pais aqui sabem muito bem disso. Há algumas situações nas quais nós gostaríamos que a enfermidade, por exemplo, ou a situação difícil que os nossos filhos estão passando, que fossem em nós mesmos. A gente queria assumir a dor deles.
A gente queria assumir muitas vezes até a frustração, a decepção deles, porque nós amamos de uma maneira incomparável ao ponto de dar nossa vida por eles. E isso é algo assim que é inerente a nós, estar em nós, não é questão de algo caprichado. Obviamente existe exceções por aí, de pais que não se importam, de pais que de repente tortura emocionalmente, fisicamente os filhos, de pais que de repente não têm apego nenhum, mas nós estamos falando de pai na concepção da palavra pai, é aquele que realmente se coloca ali e se necessário for, sofre pelo filho, dá a sua vida pelo filho, morre pelo filho. E aqui nós estamos falando de um pai assim. Jairo está nessa expectativa: Senhor, cura a minha filha. E no meio ali de alguém que se levanta dizendo: não incomode mais o mestre. E eu quero rapidamente falar aqui nessa expressão. Quantas vezes nós desistimos? Desistimos porque de repente alguém se levantou, ou alguém levantou uma situação na qual foi ali muito agressiva, e nós desistimos de continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque muitas vezes nós fazemos e ficamos na expectativa do reconhecimento, quando muitas vezes não há nenhum reconhecimento. O que nós fazemos ou deve ser por amor, ou deve ser para Deus, porque quando nós fazemos alguma coisa na expectativa de sermos reconhecidos, o final daquilo que nós fazemos, e a essência daquilo que nós fazemos, e a importância daquilo que nós fazemos, é simplesmente fragmentado e perde o seu valor, porque nós somos julgados não apenas pela nossa atitude, pela nossa ação, mas também pelas intenções que estão no nosso coração. Então, Deus, Ele nos conhece de maneira muito cristalina, como diz o pastor Wilton. Ele nos conhece de maneira muito, mas muito clara, e ainda que tenhamos ali a habilidade para de repente tentar mudar algum contexto, alguma coisa, não adianta, porque o Senhor nos conhece de maneira muito clara. E aqui o Senhor diz para ele: não temas, crê somente e ela será salva. O texto vai dizer que quando eles adentram ali a casa de Jairo, já havia ali um grupo de mulheres que estavam chorando, algumas carpideiras, e havia ali uma multidão de gente, um grupo de pessoas chorando. E era costume naquele tempo, quando se morria, imediatamente já se fazia todo aquele processo ali, levando para o túmulo. E Jesus, ele pede para que aquela multidão saia dali, fica apenas ele, fica Jairo, fica a mãe da menina, e fica ali alguns discípulos. E a partir do versículo 52, o Senhor, ele faz uma afirmação que é muito semelhante à afirmação que foi feita ali com Lázaro. O Senhor diz assim: não chores, ela não está morta, mas dorme. Alguns aqui inferem, alguns dizem, alguns comentaristas chegam a dizer que na verdade a menina está em coma, mas você não tem subsídio teológico e nem muito menos textual para dizer que essa menina estava em coma. Ela estava morta, é a mesma linguagem. É tanto que quando ela nesse momento aqui, o clima ali, as pessoas são contagiadas e começam a rir. O texto diz no verso 33: e riam-se deles, porque sabiam que ela estava morta. Então ela não estava em coma, como muitos acham, que ela estava em coma e de repente Jesus chegou ali, tocou e ela voltou à vida. Não, ela estava de fato morta. Aí o verso 54 diz assim: entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E o texto aqui, irmãos, no original, Jesus está usando a expressão dela. No capítulo 7, verso 14 de Lucas, por exemplo, quando ele vai falar com o filho da viúva de Naim, ele usa a seguinte expressão: levanta-te. Quando ele vai falar aqui com a filha de Jairo, ele diz o seguinte: menina, levanta-te. E quando ele vai falar em João 11:43 acerca de Lázaro, ele diz: sai para fora. O Lázaro sai
para fora. Mas a maneira que Jesus ele fala com essa menina é uma maneira tão paternal, tão de pai, tão na linguagem dela, que ele diz o seguinte: menina. Ele podia ter dito isso para o filho da viúva de Naim, menino, mas ele usa para ela aqui, na linguagem dela. Ele diz: menina, levanta-te. Aí no verso 54, ele pega ela pela mão, após dizer isso. Aí no verso 55, o espírito dela, o espírito volta imediatamente para ela, e ela então vai ali viver uma vida normal, já vai comer e já vai se alegrar ali com os seus pais. Essa é uma narrativa muito simples, que nos dará aqui pelo menos 3 informações importantes. A primeira informação importante, a primeira percepção que eu tenho desse texto, é que somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Se Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, será que Ele não pode fazer o extraordinário na nossa família, na nossa casa e na vida dos nossos filhos? Ele pode. Eu não sei qual é a sua percepção disso, mas eu quero dizer para você que Ele pode. Ele pode mudar. Irmãos, já pensou o que significa trazer uma pessoa à vida, uma pessoa que estava morta, uma pessoa onde a sua sepultura já estava separada, onde todas as tratativas e já estava ali tudo ao redor dela, onde havia um coração de uma mãe partido, mas um coração de um pai persistente, perseverante, crendo de que Deus podia fazer o milagre, que Ele podia fazer o extraordinário. Então nessa manhã eu quero que você entenda o seguinte: somente Deus tem um poder sobre a vida e sobre a morte. É só Deus que tem o poder sobre a vida dos nossos filhos, da nossa casa. Ele é o dono de tudo. Então não se acanhe e não fique preocupado ou preocupada, porque uma situação está crescendo demais, porque de repente você não está vendo os resultados necessários, porque de repente parece que a coisa está andando para trás. Eu quero dizer para você nessa manhã, de que nós estamos diante daquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que escreveu a nossa história com a caneta da sua soberania. A nossa vida foi escrita por Deus e Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele não perdeu o controle de nada disso. A segunda coisa, olhando para esse texto, a segunda percepção que eu tenho é que o milagre da ressurreição da filha de Jairo nos ensina que a fé é o instrumento pelo qual Deus age em nossa vida. Você quer que Deus haja na sua vida, haja na vida do seu lado, tenha fé. Até alguns brincam, né, que uns têm fé demais, outros fé de menos, né? Mas na verdade nós temos que ter fé, fé em Deus. Às vezes as pessoas têm fé no político, têm fé na escola, têm fé no seu dinheiro, fé na sua conta bancária, têm fé nas pessoas, tem fé num projeto, tem fé na religião, mas nós precisamos ter fé em Deus. É Deus que é a nossa razão, a razão da nossa fé. Ele não nos decepciona, Ele não falha, Ele não age ao arrepio daquilo que está estabelecido na sua vontade. Ele é Deus, Ele age como Ele quer, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer. O milagre da ressurreição da filha de Jairo foi simplesmente a persistência e a fé desse homem. Ele cria de que Deus iria, que Cristo iria, no tempo certo, na hora certa, fazer o milagre. Agora, para isso, ele foge, ele quebra, ele sai da sua posição. E o verso 41, a parte final, o texto vai dizer que ele suplica, pedindo para Jesus: Jesus, no teu caminho, no teu percurso, na tua caminhada, eu quero te pedir encarecidamente. Ele não podia pedir em nome de Jesus, porque ele estava pedindo a Jesus, mas ele estava ali, né, rogando: Senhor, chega até a minha casa. Quem sabe Jesus não está, se faz necessário que ele vá à sua casa, que ele chegue aí na sua casa. Eu quero que ele chegue na minha casa, eu quero que ele continue na minha casa,
Há uma canção que nós cantamos normalmente num período que nós fazemos aqui, sempre o mês de maio, que é o mês do lar, o mês da família. Eu acho que é de Eichla, onde nós cantamos de que vem para minha casa, não fiques apenas de um tempo, né, mas more, habite, fique, permaneça na minha casa. E aqui Jário está dizendo isso no verso B, no verso 41, parte B, e lhe suplicou que chegasse à sua casa. A terceira e última coisa, olhando para esse texto aqui, a percepção que nós temos, é que a ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a verdadeira identidade de Jesus, que Ele é Deus e que Ele tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Esse texto aqui nós vamos encontrá-lo em Mateus, vamos encontrar em Marcos, e é basicamente uma sessão de fé. Em Marcos você vai encontrar ainda uma referência aos cegos, que está falando de fé. E aqui você vai ver o texto falando do verso 40 até o final, até o 56, falando da mulher do fluxo hemorrágico que precisou ter fé. Ela diz: eu vou tocar nele pela fé. E você tem aqui um pai que tem fé. E quando Cristo vai argumentar com Jairo, no verso 50, ele diz o quê? Mas Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo ali as pessoas dizendo: Jairo, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Aí Jesus diz: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus demonstra, irmãos, o poder sobre a vida e sobre a morte, porque Ele tem poder para isso. Eu quero concluir dizendo aqui uma frase de Charles Spurgeon, que ele disse que foi pela fé e pela perseverança que o caracol atingiu a arca. Então, mesmo andando, vocês já viram um caracol andando, né? Ou pelo menos se mexendo, ele anda esses dias eu estava vendo, esses dias faz um bom tempo, né? O bicho preguiça, né? E é interessante como realmente ele anda lentamente. A Spurgeon disse que foi através da perseverança e da fé que o caracol chegou na arca. Mas há uma outra frase de Discre, que é um filósofo e teólogo, ele diz o seguinte: Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Ele mostrou isso ao homem que não podia ser dominado. Ele está aqui se referindo aos Gerazenos, logo na parte, verso 35. A mulher que não podia ser curada, e ao pai que não foi dito que não podia mais ser ajudado. Eu vou repetir aqui. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Por que ele diz isso? Baseado aqui nos demoniados, os Gerazenos rejeitam Jesus. Então, o Senhor, Ele age na vida daquele homem que estava sendo dominado. Fala aqui da mulher do fluxo hemorrágico, da mulher que não podia ser curada. E vem aqui o texto dizendo da filha que estava morta e que não podia voltar à vida. Então Jesus, ele foi contra a esperança, porque a esperança dessa mulher morreu um tempo, a esperança desses endemoniados morreu também, e a esperança de boa parte da família dessa moça também morreu, foi embora. Mas o pai não perdeu a esperança, ele não perdeu ali a convicção, ele não perdeu a fé. Então eu quero me dirigir aos pais nessa manhã: não perca a fé, não perca a fé, continue perseverando, continue persistindo. Às vezes as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse, mas nós não podemos largar, nós não podemos abandonar o barco, nós não podemos olhar com uma perspectiva tão humana, até porque nós estamos diante daquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quando as vozes contrárias disseram a Jairo: não incomode mais o mestre, Jesus nessa hora diz:
creia somente. Quem sabe você não está ouvindo vozes que tem levado você de repente até a pensar em abandonar a sua casa, abandonar o seu lar, em desistir dos seus filhos, em desistir da sua casa. Mas eu quero dizer a você nessa manhã: não desista, persevere, porque eu tenho certeza absoluta de que quando você agir, fizer a sua parte, Deus certamente fará a parte dele, porque Ele é especialista em não deixar as coisas pela metade, Ele faz por inteiro. Eu quero orar nessa manhã por você. Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial. Nós aprendemos muito, Senhor, com essa vida, com essa história de Jairo, um homem que enfrentou a sua condição, sua posição, um homem que desceu humildemente, e a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que ele implora, ele desce do seu pedestal. A Bíblia não diz que ele era arrogante, que ele era presunçoso, mas ele desceu da sua posição, ele foi até o Senhor, ele se humilhou, ele implorou ao Senhor, pedindo para que o Senhor fosse à sua casa. Senhor amado, nessa manhã, vem para as nossas casas. Se o Senhor já está em muitas delas, que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos perceber isso e valorizar a Tua presença no nosso lar. Mas se há lares onde o Senhor não foi convidado para estar, onde o Senhor não foi chamado para estar, que o Senhor nessa manhã seja chamado. Oh Deus, que o coração dessa pessoa seja tocada, Senhor, ao ponto dela perceber que sem o Senhor na vida dela, ela não poderá fazer absolutamente nada. É o Senhor, é a fé que colocamos em Ti. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque temos a certeza de que o Senhor certamente honra a nossa fé. E queremos te dizer, Senhor, que as portas dos nossos lares e sobretudo do nosso coração estão, Senhor, abertas para que o Senhor repouse, para que o Senhor more, para que o Senhor faça morada. Faça isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.